Graça e paz, queridos irmãos, servos e servas de Deus, que Deus os abençoe em Cristo. Estamos dando início a mais uma mensagem de edificação. Antes de nós iniciarmos, eu quero pedir para você humildemente, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, compartilhe a informação bíblica. O nosso canal tem o intuito de propagar a palavra de Deus, a fim de que a mesma alcance os corações vazios. A finalidade deste canal é trazer vida àqueles que estão mortos, no sentido espiritual desta palavra. Há pessoas que têm nome que está vivo, mas na verdade está morto. Precisa de um reavivamento, na verdade, na sua alma e no seu espírito. E este canal é propício para isso. Então transmita a informação bíblica. Nos ajude compartilhando, se inscrevendo, em nome do Senhor Jesus. Amados, hoje nós falaremos acerca de dois fundamentos, ou dois alicerces, fundamentos e alicerces. Para tanto, eu quero te pedir aí, em nome do Senhor Jesus, pega a tua Bíblia, nós estamos aqui com a tradução King James, eu vou fazer a leitura para você em Mateus capítulo 7, versículo 24 e diante. É um texto bem conhecido de todos nós cristãos. Mateus capítulo 7, versículo 42 em diante. O texto está dizendo: assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio ou prudente, em algumas traduções, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes ou tempestades, sopraram os ventos e bateram com violência ou com ímpeto sobre aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces ou os seus fundamentos sobre a rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes ou os ventos, os rios, bateram com violência ou com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, ou ela caiu, e grande foi a sua ruína. Querido, para nós termos o entendimento desse texto que nós acabamos de ler com os irmãos, esse texto muito abençoado que todos nós pregamos. Um dia você talvez já tenha pregado esse texto ou ouvido sobre esta parábola. Se faz necessário nós entendermos três conceitos bíblicos importantes para a leitura. É entendermos a Bíblia figurativamente, alegoricamente e literalmente. Aqui se trata de uma parábola, aqui se trata de uma narrativa que transmite uma mensagem indireta, a fim de que os discípulos pudessem entender. Então Jesus transmite uma parábola. O que é uma parábola? É uma mensagem indireta que usa formas alegóricas a fim de trazer ao ouvinte um objetivo. Então Jesus usava esta mensagem indireta que era feita por meio de comparações. E aqui dentro desta mensagem indireta, Jesus está fazendo comparações. Ele faz comparações acerca fundamento ou alicerce. E aí ele fala sobre a casa e a tempestade e os ventos e os rios. Tempestade, vento e rios fala de luta, de dificuldade. A casa fala do homem a qual Jesus está se referindo. Ele fala aos discípulos, então a mensagem está sendo dirigida aos seus discípulos. E nesse caso, hoje os discípulos dele somos nós. E a rocha fala dele próprio. Você lembra de Mateus capítulo de número 16, a partir do verso 13, mas no verso 18 precisamente ele diz que as portas do inferno não ia prevalecer, porque ele fala para Pedro que
Pedro é rocha, porém ele é a rocha da onde ele é o alicerce da onde a igreja vai ter o seu fundamento. Então Jesus diz: olha, Pedro, tu és pedra, e dizendo sobre ele, porém sobre este alicerce, sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, falando sobre ele, e as portas do inferno não vão prevalecer. Esta igreja que Jesus está edificando é o indivíduo, não é o templo. Então Jesus está se referindo a todo o crente salvo. Então, dentro desse texto, nós temos aqui que extrair algumas lições. Ele fala então sobre a parábola dos fundamentos ou parábola dos dois alicerces. Para nós termos o entendimento, nós temos algumas particularidades nessa parábola. Primeiro, temos dois tipos de pessoas. Verso 24 a 26 diz que há um tipo de pessoa e depois ele fala sobre outro tipo de pessoa. Temos dois tipos de pessoa, temos duas casas e temos dois tipos de fundamento. Ele usa dois tipos de pessoas para expressar esta parábola, dois fundamentos e duas casas. Ele fala acerca das pessoas que ouviram e guardaram e praticaram. Ele fala acerca das pessoas que ouviram, mas não guardaram e não praticaram. Ele fala acerca da casa que ela não caiu mesmo com a luta da vida ou com as tempestades e os ventos. Ele fala sobre a casa que não caiu, é lógico, aquela que deu ouvido às suas palavras. E ele fala sobre a casa que caiu porque não deu ouvido às suas palavras. Tiago capítulo 1, verso 22 diz para a gente não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Porque aquele que é ouvinte e não praticante, aí o texto diz que ele vai assemelhar a um varão que ao se contemplar no espelho, logo foi e se esqueceu de que tal era. Não seja apenas ouvinte, mas sim praticante. Então Jesus faz essa comparação dentro destas particularidades e Jesus fala sobre isso. Segundo, algumas similaridades tem dentro desta parábola. Todas as duas classes de pessoas ouvem as palavras do Senhor. As duas classes ouviram. A diferença está que uma das classes ouviu e praticou. As duas tiveram a oportunidade de ouvir, mas só uma ouviu e praticou. Obviamente que aquele que ouviu e não praticou, ele não abriu o coração para receber esta mensagem. É assim em muitas igrejas. As pessoas estão no culto segunda a quarta, ou de segunda a domingo, ou de domingo a domingo. Elas até ouvem, mas elas têm dificuldade em guardar e em praticar. É como aquela semente que foi lançada no caminho, os pássaros foram lá e roubaram a semente, comeram a semente. Então o importante não é estar no culto, todos os cultos de domingo a domingo. O importante é você estar no culto, porém ouvir e guardar a palavra de Deus. Isso, quando a gente ouve e guarda, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra. Então, todo aquele que ouve e guarda, é porque a palavra nele, que ouviu e guardou, gerou fé. Agora, aquele que ouve e não guarda, ele não deixou vazão para a palavra alimentar a sua fé. E as igrejas estão cheias de pessoas que estão em todos os cultos, quase que todos, porém ouvem, mas não praticam. Cantam, pregam, ouvem, mas não praticam. Então Jesus faz essa comparação. E aí a gente vê dentro dessa comparação alguns contrastes que são terríveis para aqueles que não ouvem.
ele coloca aqui: o primeiro ouve e pratica, verso 24. E ele coloca: o segundo ouve, mas não pratica, verso 26. O que ouve e pratica, ele criou base, porque fundamento é base, porque fundamento é alicerce. E Paulo diz que nós somos como um edifício que estamos em construção. E se nós somos um edifício que estamos em construção, é necessário a gente entender que nós precisamos de um alicerce. No sentido espiritual, dentro desta palavra, o alicerce, a base, a rocha, o fundamento é Jesus. Paulo diz que nenhum edifício pode ser edificado se não for nele. Nós, como edifício, nós, como estamos em construção, é necessário criarmos uma base. Agora, para nós termos a base, é necessário que nós possamos ter fé. E a fé só vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Como é que eu provo que a pessoa ouviu e a palavra gerou fé? Quando ela passa a praticar. Quando a pessoa passa a praticar, eu entendo que aquela palavra, ela ouviu, ela guardou e gerou fé. Porque ela vai começar a praticar as obras mediante a fé que foi gerado pela palavra. Então, a palavra é o todo. A palavra é tudo. A palavra é o verbo divino. A palavra é o alimento para a nossa alma. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, no verso de número 11, eu gosto muito desse verso, ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. No verso 105 ele diz que lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra. E ele ainda recomenda aos jovens como purificará o jovem o seu caminho. Aí ele diz: examinando, segundo a palavra de Deus. Examinar aqui é você não só ler, mas você deixar a palavra dar vazão na sua vida e transformar a sua vida de dentro para fora. Então, dentro desta parábola, Jesus, ele dá oportunidade para todos. Ele não faz exceção de pessoas. Ele deu oportunidade para as duas classes ouvirem. A diferença está que uma ouviu, guardou e praticou, e as lutas da vida, que são as tempestades, os ventos, os rios, veio com força sobre esta casa. Que a casa aqui é o indivíduo salvo na pessoa de Jesus. A casa aqui somos nós, que também somos chamados de templo, que também somos chamados de lavoura, que também somos chamados de templo do Espírito Santo. Então é interessante a gente ter esse entendimento, que nós precisamos ouvir e guardar. Então a casa que ouve, a luta vem, mas ela permanece de pé. A casa que ouve, ouviu também, mas não pratica, ele não tem alicerce, ele não tem fé formada na base, a luta vem, a dificuldade chega, o vento forte, que representa a luta, e aí ele não consegue suportar e ele cai. A casa cai. É por isso que Isaías 43:2, que é um texto que eu gosto muito, ele diz assim, ó: quando passares pelas águas ou pelos rios, eles não vão te submergir. Esse é para quem ouve, guarda e pratica. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar e nem chama alguma arderá em ti. Eu sou o Senhor. Então, o Senhor da nossa vida, ele quer simplesmente que nós façamos três coisas importantes. Três coisas importantes: ouvir, guardar e praticar. Três coisas importantes. E aí você vai provar para todos nós, ou para você mesmo, que realmente você tem fé. E as obras vão começar a nascer, a ser evidência na sua vida, quando você ouve e quando você pratica. O texto que nós vamos ler aqui, eu quero ler com você, é Mateus capítulo 13, versículo 9. Nós vamos dar conclusão, depois a gente continua esse texto, essa palavra, depois a gente continua, mas eu quero
Eu quero dar conclusão aqui, eu quero falar aqui, em rápidas palavras, Mateus capítulo de número 13, verso de número 19. Vamos ler Mateus 13, 19, ver o que o texto está dizendo para nós. Olha só que palavra maravilhosa. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Essas são as pessoas que ouvem, mas deixa o maligno roubar a semente do seu coração. E aí elas não têm força de praticar a palavra. E por não ter força de praticar a palavra, elas está dizendo para nós que ela não conseguiu ter a fé que faz necessário ter para praticar. Porque se a palavra vem a fé vem pelo ouvir da palavra, então dá a entendermos que a pessoa ainda não adquiriu a fé porque a palavra foi roubada do seu coração. O maligno roubou. Agora, como é que o maligno trabalha para roubar a palavra do coração? Ele trabalha baseado em Gálatas capítulo de número 5, versículo 19 em diante. Vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Olha só o que o maligno faz para tirar a palavra do coração. Ele faz Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Gálatas 5, 19 em diante. Olha o que o maligno faz para tirar a palavra do coração. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, tudo quanto se parece com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Então o maligno usa esses artifícios para roubar a semente da palavra que foi lançada no coração. E aí ele usa esses artifícios. Ele coloca as pessoas dentro disso, para que as pessoas não consigam praticar a palavra. Então ele rouba a palavra com esses artifícios. Aí ele diz, Paulo, aqui em Gálatas, a partir do verso 22 do capítulo 5, ele fala acerca dos que guardam a palavra, os que estão na rocha, os que ouviram. Ele diz assim, os que permanecem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Esses são os que ouviram a palavra e guardaram. Crucificaram a carne com paixões e desejos. Os que permanecem em Cristo. Se vivemos, pois, no Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque ele diz que o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então Paulo está dizendo para a gente que quando a gente guarda, quando a gente ouve, os frutos do Espírito são as evidências que realmente nós adquirimos fé pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu quero perguntar para você, em qual alicerce, em qual fundamento a sua casa está edificada? Pense nisso. Deus te abençoe em Cristo. Até o próximo sermão, se Deus quiser. Forte abraço.